Olá, aluno. Olá, aluna. E aí, tudo bem com você? Nós vamos continuar o nosso assunto, certinho? Nós vamos continuar falando sobre o Renascimento, tá bom? A gente já viu o que é o Renascimento, a gente já viu quando o Renascimento surgiu, tá? Nós vimos muito bem, né, sobre todo o contexto social da época, todo o contexto político do século XV. Nós podemos estudar um pouco o que foi a Idade Média, nós podemos ver um pouco o que foi a Reforma Protestante e entendemos o que a Reforma Protestante causou, né, e depois de toda a perca do poder hegemônico da Igreja Católica com o advento da Reforma Protestante, a gente tem um movimento não só cultural, tá? Como eu falei nas últimas aulas, não foi um movimento unicamente cultural, ele foi um movimento também político, um movimento social surgido aí, né, em contraposto, surgido logo após a Reforma Protestante, ao qual é o tema do nosso assunto já há algumas aulas. Nós conhecemos como o Renascimento. Nós vamos hoje, como eu coloquei aqui ao lado, né, essa ilustraçãozinha aí, falar um pouquinho sobre algumas obras famosas do Renascimento. Nós vamos conhecer alguns artistas, entender alguns artistas e conhecer um pouco de algumas obras que rodaram na época, que foram um sucesso na época e que contam pra gente hoje a história deste movimento tão belo, tão bonito e tão libertador que foi o Renascimento. Vamos junto comigo? Então vamos lá. No fim da Idade Média, com o desenvolvimento do comércio na Itália, surge a burguesia, que começa a patrocinar as artes. O interesse desta classe, no entanto, era a antiguidade clássica e as tradições gregas e romanas. E nesse cenário que surge um dos mais importantes períodos da história, o Renascimento. Então a gente já viu aí, né, essa arte patrocinada pelos burgueses, a burguesia surgindo aí ao final da Idade Média, né, onde o capitalismo volta a fazer parte da sociedade, onde o capitalismo volta a fazer parte, a gente deixa aí o feudo, né, da Idade Média e voltamos com o capitalismo aí, o surgimento da burguesia, e com o surgimento da burguesia, o patrocínio de artistas. E com o patrocínio de artistas, a gente começa agora a fazer alusão a resgatar a arte clássica. Essa arte clássica, nela embasada e fundamentada na arte grega e romana anterior à vinda de Cristo. E a gente tem aqui o que nós chamamos de Renascimento. Tudo isso nós já vimos nas aulas anteriores. Nós temos aqui ao lado, que eu coloquei aqui para vocês, nós também já vimos esta imagem, tá? É o Homem de Vitrúvio. Ele é extremamente importante. Esta imagem foi encontrada em rascunhos de escritos, desenhos, né, de um cara chamado Leonardo da Vinci. Nós vamos saber quem é Leonardo posteriormente ainda nesta aula, mas o Homem de Vitrúvio é importante, como eu já expliquei na última aula, porque ele traz a máxima antropocentrista. Ele traz a máxima do pensamento humanista, né, dentro da sua figura. Quando ele desenha um círculo e ele que representa um planeta, ele desenha um homem, né? Que não é o Shiva do Mortal Kombat cheio de braços. Você é o Shiva do Mortal Kombat, eu conheço. Não é. É o Homem de Vitrúvio. E ele desenha o Homem de Vitrúvio aí, né? E ele coloca ele tocando as suas extremidades. Ele quer dizer que o homem agora passa a ser o centro de tudo. O centro do universo, o centro do planeta, o centro da história. O homem agora é o molde para todas as coisas, tá bom? Então, ele estreia o pensamento antropocentrista com esta arte tão peculiar. E ela é interessante, você pode reparar, sobre a perfeição do corpo, né? A arte clássica trabalhava muito com essa questão da perfeição, todos os músculos bem feitos, tudo colocado no lugar correto. É uma arte, inclusive, muito matemática, tá? Nós vamos procurar o professor Hilton depois, falar para nos ajudar a trabalhar a matemática em cima do Homem de Vitrúvio. Vocês vão ver que tem caminho não só para a arte, mas para a filosofia, mas para sociologia, para política,
para a matemática, ou seja, o Homem de Vitrúvio, o antropocentrismo, o pensamento renascentista, ele te traz um campo de estudo para muita coisa, correto? Com o movimento renascentista, ressurge o interesse pela cultura e pela antiguidade clássica, já falei sobre isso. Essa corrente de pensamento colocava o homem como centro do universo, o antropocentrismo, diferente da cultura medieval, que era teocêntrica, Deus como centro do universo. Já sabemos o que é teocentrismo e já sabemos muito bem o que é antropocentrismo. Os pintores da Renascença tensionavam reproduzir a realidade sob a influência do ideal de beleza grego. O espírito clássico, a ordem e as formas simétricas são traços marcantes desta pintura, que inovou com a descoberta da perspectiva. Permite elaborar uma pintura mais realista. A pintura a óleo também foi um marco do período, possibilitando novos estilos estéticos. A gente tem aqui então a pintura totalmente voltada, né? Totalmente marcada pelas fortes características clássicas grega-romana. A gente tem o uso da pintura a óleo trazendo possibilidades, trazendo novas propostas, novas ideias e fazendo com que o Renascimento pudesse ir galgando novos passos e crescendo. Nós vamos agora ver alguns artistas e algumas artes. Firmeza? Vamos junto contigo. Quem foi Botticelli? Foi um pintor da escola florentina. A professora Florentina, aquela música do Tiririca, ele inspirou a música do Tiririca, inspirou nessa escola, professor, quem estudava lá. Eu vou explicar o que é. Não, Tiririca não tem nada a ver com a Florentina que eu estou falando aqui. Essas escolas são períodos literários, são períodos culturais muito importantes na história. E o Renascimento se dividiu. Né? Ele foi um período, nós já estudamos todo o período renascentista, e dentro do período renascentista foram vindo algumas correntes culturais que foram se modificando dentro do próprio período. E cada corrente dava seu nome de uma escola. Tá? Eu sou pintor do início, né? Eu sou pintor lá do começo. Eu faço parte da escola florentina, né? Do início da pintura renascentista e por aí vai. Então, sempre que a gente falar de uma escola, de alguma escola aqui, veneziana, florentina, vocês vão entender que é um período cultural, um período literário dentro do próprio Renascimento. Nasceu e viveu em Florença, trabalhou na decoração da Capela Sistina, vocês vão saber o que é a Capela Sistina posteriormente, em 1481. Suas obras abordavam principalmente dois temas, a antiguidade grega e o cristianismo. Professor, um artista cristianista falando, ou um artista renascentista abordando o cristianismo? Sim, eu já falei sobre isso em uma aula com vocês. O artista renascentista, ele não tinha a função de eliminar a religião. Pelo contrário, ele simplesmente questionava a religião. Ele questionava alguns dogmas, ele questionava algumas imposições que na cabeça dele não tinha fundamento. Ele não era contra a religião. Ele questionava algumas coisas que a religião dizia. E Botticelli trabalhava com a arte clássica e o cristianismo, os dois aliados dentro de uma arte só. Em sua obra, chama a atenção a leveza dos corpos, esguios e desprovidos de forças. Ele parece flutuar expressando suavidade e graça. Tá? Então, início aí, né, uma arte mais... corpos mais esguios, desprovidos de força, mas assim a gente tem aqui embaixo o marco renascentista, o nascimento de Vênus. Quem fez foi o próprio Botticelli. Você sabe quem é Vênus? Vênus é uma deusa da mitologia romana. Da Idade Média era impossível pintar uma deusa da mitologia romana. E ele faz essa deusa seminua. E essa pintura ela é feita no que nós chamamos ainda de humanismo. Professor, o que foi o humanismo? Eu explico para Vossa Senhoria. O humanismo foi a transição da Idade Média para o Renascimento. Tá? Professor, o humanismo não é renascimento, o humanismo é renascimento, só que ainda não com o nome renascimento. Tá? E quando Botticelli pinta o Nascimento de Vênus, que é essa pintura que vocês estão vendo aqui, essa pintura logo se espalha, primeiramente por toda a Itália, depois por toda a Europa, e ela começa agora a dar vazão,
forte e firme ao Renascimento. E as pessoas começaram a chamar esse movimento que estava surgindo, né, essa liberdade de expressão que estava surgindo, de Renascimento, em homenagem ao nascimento de Vênus, que foi a pintura que começou a se esvair, começou a se espalhar e começou a trazer um novo modo de pensar para os artistas. Vamos para a próxima. Leonardo da Vinci. Vamos conhecer Leonardo da Vinci? Nós temos aqui nossa Gioconda. Quem é a Gioconda? A Mona Lisa. Tá? Essa pintura ela é extremamente famosa, extremamente conhecida. E vamos conhecer agora quem foi que pintou essa bela manceba. Maior figura da pintura renascentista e também da escola florentina, Leonardo considerava-se em primeiro lugar. Leonardo não se considerava um pintor. Um cara que faz um trem desse, que eu não faço nunca uma pintura nem aos pés da pintura dessa. Um cara que fazia isso não se considerava pintor. Ele se considerava o quê? Vamos ver. Olha o que Leonardo da Vinci era. Um cientista, imaginou máquinas voadoras, estudou mecânica, geologia, ótica, hidráulica, anatomia, botânica e astronomia. Além de pintor, foi desenhista, escultor, engenheiro e arquiteto. Esse homem não devia nem dormir. Devia ser um homem que nem tempo para ir no banheiro esse homem não devia ter. Porque para um homem ter um tanto de coisa dessa, fazer uma arte maravilhosa como essa que nós estamos vendo, e ainda ser um grande cientista, ele fez grandes progressos dentro da ciência. Leonardo da Vinci foi um cara importante para o Renascimento, não só pela sua pintura, não só pelo seu ser artista, mas ele foi importante porque ele foi um renascentista político, ele foi um renascentista científico, ele trabalhou na ciência renascentista, ele trabalhou com a filosofia renascentista, ele trabalhou com a sociologia renascentista, ele trabalhou com a arte renascentista, ou seja, Leonardo da Vinci estreou e abriu um tempo completamente diferente, porque a ciência na Idade Média ela não tinha liberdade de atuação, né? A filosofia na Idade Média ela não tinha liberdade de atuação. A gente vê agora um cara que é tudo isso. Quando você vê o Homem de Vitrúvio, ele não é só uma... Tanto como o Homem de Vitrúvio não é pintura. Foi montado um rascunho. Homem de Vitrúvio é um trabalho que é também do Leonardo da Vinci, aquele homenzinho lá, que a gente viu que parece a Shiva do Mortal Kombat, me lembrou, né? Aquele desenho ele abre campo para o Renascimento dentro da ciência, da filosofia, da política, da sociologia, da história, da cultura, de tudo. Então, Leonardo da Vinci foi um cara que foi muito além do seu tempo, né? Um cara que foi muito além da sua época, um cara que foi muito além até dele mesmo, tá? Então, foi um pintor extremamente importante, não só um pintor, como um homem completo no geral. Tiziano foi o maior pintor da escola veneziana. Produziu obras religiosas, mitológicas e retratos, utilizando cores vivas e movimentos, que mais tarde serviram de base para outros artistas. Suas obras têm um grande apego à vida e à beleza feminina. A paisagem, com frequência, é mais importante que figuras. Tiziano foi um dos primeiros a pintar um tipo de paisagem moderna. Então, Tiziano ele deu prioridade às paisagens, ele valorizava a figura principalmente feminina, tá? É muito comum você encontrar nas obras de Tiziano a figura feminina exposta, como nós temos uma certa dona, né, tomando sol, como ela veio ao mundo, né, totalmente nua, e ela tá branquelinha, acho que meia hora de sol já pega uma cor pra bichinha, né, porque a bichinha não deve tomar muito sol, quando viu, empolgou, foi de vez. Então, a gente pode ver aí nessa obra que se chama o Bacanal de Hadrians, a gente pode ver aí, né, muitos corpos, pessoas nuas, e principalmente a valorização da figura feminina, e Tiziano sempre pintava mulheres nuas, né, valorizando o corpo e a forma feminina. Vamos para a próxima. Rafael, professor Rafael Leonardo, as tartarugas ninjas também foram. Olha para você ver que descoberta. Quando criaram as tartarugas ninjas, eles homenagearam as 4 com nomes de artistas renascentistas: Rafael, Leonardo, Michelangelo e Donatello. Tá? Olha uma curiosidade bacana que eu acho que você
não sabia. Quem foi Rafael? Vamos entender aqui. Rafael, da escola romana, uma escola diferente, para vocês entenderem, né? Dentro do próprio Renascimento, destaca-se pela delicadeza de traços, pela conciliação do paganismo e com o cristianismo, e pelo equilíbrio entre a linha e a cor. Então, Rafael trabalhava com paganismo e cristianismo. Na ideia de Rafael, paganismo e cristianismo podiam andar de mãos dadas, felizes da vida, cantando Hilarie no meio da rua. Tá? Então ele trabalhava, tentava mesclar, né, cristianismo com paganismo. Conhecido como o pintor de Madonas, professor, que a Madonna é aquela mulher lá dos Estados Unidos? Não. Madonas, para o italiano, né, a gente traduz como mulheres. As mulheres, as moças, as belas donzelas. Então ele pintava muitas mulheres. Vocês viram, todos os artistas renascentistas, eles trabalham com essa pegada, né? Valorizar muito o corpo feminino e trazer muito a pintura feminina para suas telas, e na maioria das vezes nua. Tipos ideais de beleza feminina, suaves, muitas vezes convencionais, mas com eminentes qualidades. A gente tem uma obra, né, do Rafael, e o Rafael era um pintor que trabalhava com paganismo, cristianismo e valorizava muito a figura feminina. Michelangelo, né? Enquanto ele não lutava contra o crime lá no desenho, ele pintava aqui. Olha nós fazendo aqui um trocadilho que não foi tão bacana. Michelangelo, ele foi um arquiteto, pintor, poeta e escultor. É difícil classificá-lo dentro das características gerais das escolas. A pedido do Papa Júlio II, pintou o teto da Capela Sistina, dividido em 9 retângulos, para contar a história da criação do mundo e do homem. A Capela Sistina ela fica lá em Roma, né? O Papa Júlio II pediu para que Michelangelo pintasse esse desenhozinho pequeno que você está vendo aí. Na verdade, é uma imensidão, é um negócio enorme. Se um dia você for lá em Roma, vá na Capela Sistina, lembra do tio, tira uma fotinha e manda para mim, porque deve ser um negócio maravilhoso o trabalho que existe lá. E a gente pode perceber aí, né, a beleza dos traços, a fidelidade com o traço humano, né? São todos a perfeição e a ligação com a arte clássica é muito comum nela. E interessante, no centro delas aí a gente vê um homem, né, nu. Acho que eles pintavam todo mundo pelado para poder economizar tinta. Compra uma cor só, deve ser mais barato, vai no atacadão, não tem outra explicação, né, por serviço desse. E a gente vê outro homem com o dedo em cima, né? Esse homem que está sentado, deitado nu, e o outro homem é o homem e o outro em cima é Deus. Essa pintura se chama o Dedo de Deus. É uma pintura imensa. A ideia de Michelangelo era o seguinte: era mostrar que Deus e o homem podem se comunicar, podem se tocar. Aí a ideia deles era mostrar que existe comunicação entre Deus e o homem e que os dois juntos podem trabalhar juntos. O teocentrismo trabalhava muito com a ideia de que a igreja manda, Deus manda e o homem obedece e acabou. Não, a gente vai agora trabalhar com uma ideia diferente. Os dois podem se comunicar, os dois podem, né, estar juntos. Vamos lá para a próxima. Fra Angelico. Olha o italiano, Fra Angelico. Menino, eu vou mudar para a Itália mês que vem. Vamos lá. Desenvolveu um trabalho voltado para a representação da realidade como se via, preservando a fidelidade das cenas exibidas. O artista pertenceu à primeira fase do Renascimento e seu trabalho apresentava características dessa época, mas manteve-se atrelado a assuntos católicos, pois sua formação é extremamente cristã, sendo beatificado pela Igreja Católica. A gente tem aqui uma pintura, o Juízo Final, Fra Angelico, né? Ele foi um artista renascentista, mas que se baseou muito na arte católica, muito no cristianismo ali em si, chegando inclusive até a ser beatificado pela Igreja Católica. A gente, na literatura também tem alguns nomes, vou só trazer rapidinho para vocês. Na literatura, o período do Renascimento foi denominado de classicismo. E da mesma forma que outras vertentes da arte renascentista, pintura, escultura, arquitetura, representavam uma arte voltada para os modelos clássicos e daí surge o seu nome. Nessa época, muitos escritores
se empenharam em trazer à tona os aspectos do humanismo renascentista, inaugurando assim a literatura moderna. Nós temos Dante de Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Nós temos William Shakespeare, que é um dos maiores dramaturgos da história. Né? Não se pode falar em dramaturgia e não citar o nome de William Shakespeare. Miguel de Cervantes, o autor de Don Quixote de La Mancha, né? Uma obra maravilhosa e linda e muito poética. Isso dentro da literatura também, nós estamos com o classicismo inspirando o Renascimento. Galera, nossa aula foi essa. Se você tiver dúvida, volta lá no início, assista mais uma vez, veja de novo. Se ainda assim as dúvidas persistirem, estou aqui para te ajudar. Entre em contato comigo, mande uma mensagem pela plataforma. Nós temos grupo do WhatsApp lá também. Você sabe o meu horário de aula, né, dentro do grupo do WhatsApp, para que eu possa te ajudar e te auxiliar, tá bom? Tamo junto, valeu, até a próxima aula.